gozarei da bênção do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, eu protejo, Senhor, pra averiguar. Homem sofreu a morte e comigo pecado, e agora vivo para me mar. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre galardão, recompensa, sobre coroas. Então, na quarta-feira passada, nós lemos em Apocalipse 3, versículo 11: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós falamos a respeito então desse termo que é encontrado na Bíblia, a palavra grega Stephanos, né? É aquela forma de circuncidar, estar volta. Então vemos tanto lá nos Evangelhos, encontramos essa palavra, como também no livro de Hebreus, como também aqui em Apocalipse 3:11, a palavra Stephanos. E aí falamos então a diferenciação entre coroa, como Stephanos, e também a coroa usada somente por reis, que é a palavra diadema. Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi coroado conforme Hebreus, coroado de glória, Stephanos, ele venceu o Deus que se fez homem, e em Apocalipse 19, com várias diademas, porque o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos reis. Então nós estamos falando sobre a respeito dessa recompensa, que, como nós observamos no estudo passado, esta coroação, ou este recebimento desse galardão, se dará em face do Bema, que é o tribunal de Cristo. E observamos também que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11, a qual então, sob o fundamento que é Cristo, aí nós temos ali então, lançando neste fundamento, realizando, né, ouro, prata e pedras preciosas, aí madeira, feno e palha. Então as obras que nós fizemos, ela vai perseverar, ou vai resistir ao fogo, se ela for feita em ouro, prata ou pedra preciosa. Mas se for em madeira, a palha ou feno, ela vai então ali a ser queimada. Observamos também que no tribunal de Cristo, o Bema, nós receberemos então o galardão. Não tem nada com a salvação. Salvação é eterna, sem mérito nenhum, somente pela graça de Deus somos salvos. Já o galardão, a coroa, então, mediante aquilo que nós realizamos. E observamos então no estudo passado que o Novo Testamento então nos ensina acerca de 5 coroas dadas aos crentes que vivem então na época da igreja. E observamos aqui, estamos observando ainda, né, não terminamos, vamos terminar hoje, dar continuidade à segunda coroa, que é a primeira que nós observamos, a coroa da justiça. 2 Timóteo 4:8, desde agora a coroa da justiça, que está guardada, o qual o seu justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa da justiça entregue a todos quanto amam a vinda do Senhor. Nós fizemos a leitura lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, falamos então que os salvos desta época, a época da igreja, aguardam a vinda do Senhor dos ares, que é o arrebatamento da
na igreja. E aí então os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados, estarem com eles nas nuvens, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 João 3, de 1 a 3, 1 João, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso se dará em face do arrebatamento. Os mortos em Cristo estarão primeiro, os vivos arrebatados estaremos para sempre com o Senhor, assim nós o veremos. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então mencionamos no estudo passado que amar a vida do Senhor nos faz ter uma vida de santidade. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. A coroa da justiça é para os que amam a segunda vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Ele manifesta uma das mais sublimes doutrinas dos atributos morais de Deus, que é a justiça. Porque a coroa de justiça está reservada não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda, a qual o reto juiz dará. Aliás, é a base do trono de Deus. A justiça é a base do trono de Deus, conforme o Salmo 97, o versículo 2. Se fôssemos depender de nossas justiças, jamais alcançaríamos esta coroa. Mas graças a Deus não é assim. É a própria justiça de Deus que opera no crente e faz dele um vencedor. E aí nós vemos lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, então, justiça de Deus. A coroa da justiça está guardada, reservada, qual o justo juiz dará àqueles, não somente a mim, como Paulo diz, mas a todos quanto amarem a sua vida. A coroa da justiça. A justiça é a base do trono de Deus. Então o Deuteronômio vai dizer que essa justiça é uma justiça perfeita. A 1 João 3,3 vai dizer que essa justiça é pura e nos purifica. Então a justiça perfeita, pura, e Salmo 119, 142, ela é uma justiça permanente. Então, uma justiça perfeita, pura e permanente. A coroa da justiça guardada, reservada para todos que amarem a sua vinda. Como eu mencionei também na quarta-feira passada, este é um desafio para mim, é um desafio para você, de sempre lembrarmos de amar, em amar a vida do Senhor. Levantando de manhã cedo, talvez seja hoje, não é? Tem um hino que diz: que belíssimo dia para o Salvador voltar. Mesmo não tendo sol, mas tendo tempo nublado, o dia da volta do Senhor será belíssimo para aqueles que o aguardam. Que possamos então amar a vinda do Senhor para poder receber a coroa da justiça. 1 Coríntios capítulo 9,
1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos aqui falar a respeito então desta coroa. Nós vamos ler do versículo 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo-o à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A coroa incorruptível. O termo usado aqui é aquela que não se desfaz durante o tempo. Então ela é incorruptível, não sofre nenhum dano. Então Paulo usa aqui esse termo para dizer então que esta coroa incorruptível, né, é dada, é entregue para aqueles que, né, conforme o texto diz, né, que eles correm no estádio, e aí diz que todo o atleta, né, de tudo se abstém. Então há uma renúncia, o abandono voluntário daquilo que nós temos e renunciamos, não queremos. Então Paulo usa aqui a figura do atleta para dizer que ele então em tudo se domina, né? Mas ele tem uma meta. Ele vai então correr no estádio, ciente de que só um que vai vencer, e durante essa preparação para este evento é necessário renunciar ou abandonar voluntariamente algo que vai prejudicá-lo para concluir esta corrida. Então nós, como salvos, nós almejamos a coroa incorruptível, mas para poder alcançar, nós temos que abandonar voluntariamente, isto é, renúncia, algumas coisas que podem nos prejudicar nesta corrida em busca desta coroa incorruptível. Então, os atletas assim faziam, eles renunciavam, eles abriam mão de algo que era bom, mas que iriam prejudicá-lo na conquista da coroa. E a coroa que eles ganhavam, o texto diz aqui que era uma coroa corruptível, era uma coroa que se desfazia. Como nós mencionamos no nosso estudo passado, então esta coroa que vou ver, né, que é a Stefanos, era feita de louro. Então o vencedor era colocar na sua cabeça aquela coroa de louro, aí todo mundo então aclamava, mas durava pouco, né? Essa coroa puxava, né? Aí provavelmente quando chegava na casa dele, a mulher dele tomava essa coroa dele, jogava lá no feijão e cozinhava, né? Então não durava muito tempo. Mas Paulo então está dizendo a nós, como atletas de Cristo, nós visamos uma coroa incorruptível, e para poder alcançá-la,
tem que haver renúncia. Mas o apóstolo Paulo diz, né, que esta luta, que eles desferindo golpe no ar, então essa renúncia espontânea do interesse, chamado também como abnegação, né, é abrir mão daquela vontade que nós temos, né, da conveniência própria, para poder buscar algo. Então, para nós alcançarmos a coroa incorruptível, tem que haver renúncia, que é então o abandono voluntário, tem que haver abnegação, abrir mão de interesses, de caprichos, de vontade, de conveniência própria. Então, na nossa vida cristã, tem que haver abnegação para podermos almejar, alcançar, conquistar a coroa incorruptível. Nós vemos em Tito, capítulo 2, no versículo 12, diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, então isso é abnegação, renegar, deixar de lado a vontade, a conveniência, né, aquilo que é do nosso interesse, e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E também, aqui nas palavras do apóstolo Paulo, voltando aqui o texto em 1 Coríntios capítulo 9, esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, pregando aos outros, não venha mesmo a ser desqualificado. Isso é perseverança. A perseverança é aquela constância, é aquela firmeza, né? Sempre procurando estar firme, constante e não desistindo. Certa vez o irmão da nossa igreja aqui definiu perseverança como uma teimosia boa, agradável, a teimosia bíblica. O irmão Hugo, né, no nosso estudo, ele disse: o que é perseverança? Então, na definição deste irmão foi: perseverança é uma teimosia bíblica. Ele realmente diz: perseverança é você persistir, continuar firme, né, constante naquilo que é certo e nunca desistir. Aí o apóstolo Paulo então diz aqui que para almejarmos esta coroa incorruptível é necessário perseverança. Nós vemos em Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, no versículo 13, essa é a carta direcionada à igreja em Pérgamo, né? Aquela então que estava num lugar muito difícil, até João escreveu essa carta, ele diz: conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, né? Mas ele diz assim, versículo 13: e que conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Então, mesmo no lugar onde a Bíblia diz que estava o trono de Satanás, ou seja, Satanás reinava nesse lugar. Aí João diz então à igreja que está lá nesse lugar em Pérgamo, diz: eu conheço as tuas obras, eu sei, né, que conserva o meu nome, é perseverante, não arreda o pé e não negaste a minha fé. Então isto é perseverança. Então no texto aqui de 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo então diz: aqueles que correm ali para ganhar uma coroa incorruptível, eles demonstram na sua vida uma renúncia, uma abnegação, uma perseverança. Para ganhar o quê? Uma coroa corruptível, que se corrompe com o passar do tempo. Não dura muito, mas a coroa que nos está proposta aqui é uma coroa incorruptível, e por isso deve ter a mesma coisa que o atleta faz para ganhar a incorruptível. Deve ter renúncia, abnegação e
perseverança. Então, a coroa da justiça, que nós vimos em primeiro lugar, que é a coroa que é dada àqueles que amam a vinda do Senhor. E agora, a coroa incorruptível é dada àqueles que abandonam voluntariamente, renunciam tudo aquilo que vai atrapalhar de obter esta premiação, esse galardão. Renúncia de próprio interesse, da vontade, da conveniência. Ele tem renúncia, abnegação e perseverança. Que nós possamos então realmente estar com os nossos olhos fitos nessa corrida cristã, com o objetivo de alcançarmos uma coroa incorruptível. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de podermos desfrutar o ensino da Tua Palavra e estudarmos a respeito dessas coroas que são apresentadas na Bíblia e que realmente, ó Pai, nos traz assim um estímulo na nossa vida cristã em procurar amar a Sua vinda para recebermos a coroa da justiça e ser, ó Pai, perseverante, renunciando, abnegando das coisas desse mundo para alcançarmos a coroa incorruptível. Nós somos fracos, somos falhos e necessitamos do Senhor para termos esta vitória em nossas vidas. Por isso rogamos a direção do Senhor para que possamos procurar sempre fazer aquilo que é agradável ao Senhor, para honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor em todo o nosso viver. Pois assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.